Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, então diz: voltarei para minha casa, donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Que Deus abençoe os nossos prezados ouvintes mais uma vez, com a graça abençoadora de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos refletindo um pouquinho sobre a nossa leitura da Bíblia, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 12, versículo 42 ao 45, quando o Senhor Jesus nos fala sobre casa desocupada, casa vazia. E nós sabemos que esta casa que Jesus está falando aqui, em linguagem figurativa, é a vida do ser humano, é a vida do homem que muitas vezes até o aceita, o recebe como o seu Salvador, até confessa a fé em Jesus Cristo e a salvação através dele. Jesus está falando desta casa, esta casa que é a nossa vida, que depois de aceitar a Cristo, depois de descer as águas, ser batizado, depois de até mesmo se educar, se disciplinar moralmente, que nós chamamos de vida santificada. O Senhor Jesus está dizendo que isso não é o suficiente ainda. Não basta apenas você estar filiado a uma igreja e mesmo viver uma vida moralmente pura. Ainda não é o suficiente. Isso me faz lembrar muito todas as vezes que penso nesse tema, neste assunto, acerca daquele jovem rico que guardava os mandamentos. Ele não bebia, não fumava, não prostituía. Ele respeitava a lei de Deus. Mas não há de ver que toda aquela religiosidade, toda aquela tradição, aquele ritualismo que ele respeitava, guardava, ainda não foi suficiente para salvá-lo, colocá-lo no reino de Deus. E isso porque apenas ser uma casa, um homem, ser um crente apenas que confessou a Cristo, e isso nós chamamos pela Bíblia de justificados pela fé. Confessou o Calvário, confessou Cristo como o único e verdadeiro Deus, o único e suficiente Salvador da alma. Apenas isso ainda não resolve. Apenas uma vida moralizada, o que é bom e agradável aos olhos de Deus, uma vida limpa, santificada, isso é bom. Deus requer isto. Hebreus 12, versículo 14, a Escritura diz: segui, pois, a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Quer dizer, Deus requer também vida santificada, mas volto a dizer, apenas sendo justificado pela fé, confessando Cristo como seu Salvador e se abstendo do pecado, ainda não é o suficiente para você receber a vida eterna. Porque você é uma casa que pode que já esteja limpa, mas precisará de um habitante aí dentro. E se esse habitante, que é Cristo, não estiver aí dentro, com certeza você, eu, qualquer que, ainda que viva uma vida religiosa, de igreja, ainda que tenha arrependido dos seus pecados e sido batizado em nome de Jesus Cristo, ainda que tenha se despojado do velho homem, a velha natureza, mas se não encher, não tiver habitante continuamente dentro dessa casa, a qualquer momento ela poderá ser invadida, esta casa que é a nossa vida. A qualquer momento
ela poderá ser salteada, invadida por espíritos, como diz a Bíblia, mesmo depois de justificada, mesmo depois de casa limpa, santificada, toda higienizada, mesmo depois de ter recebido a Cristo como Salvador, mesmo apreciando o Evangelho, sendo um ouvinte da palavra, Jesus disse que se ficarmos sem fazermos nada, sem ocupar essa casa, que é o nosso coração, nossa vida, que é deixá-lo nos dirigir. Ninguém foi tão dirigido por Deus como o homem Cristo que esteve na terra, um exemplo a ser seguido. Temos que deixar Deus conduzir. Mas para Deus conduzir, dirigir, governar, ele tem que se assentar aí dentro do que chamamos de torre de controle. Ele tem que operar essa máquina aí de dentro, o coração, a nossa alma. E se nós não fizermos nada para Cristo ocupar essa vida, se nós apenas adorná-la, se não fizermos nada para dia após dia formos nos enchendo do que chamamos pela Bíblia de o Espírito Santo, aquela parte invisível de Deus, que é santa, que é pura, que tem uma natureza que pode contrapor, pode nos ajudar a vencer a natureza carnal, humana, porque essa carne ela pende para as coisas carnais. E temos que dar lugar, temos que trabalhar, temos que ir nos enchendo do que chamamos de o Espírito Santo, aquele que desceu no dia de Pentecostes, aquele que em forma de pomba desceu sobre Jesus e o guiou para o deserto, para purificá-lo, para enchê-lo, para ajudá-lo a descobrir sua missão, propósito da sua vinda aqui nessa terra. Se não fizermos nada, meus amados, para nos enchermos do Espírito de Deus, não a nossa cabeça de teorias religiosas, não os nossos pensamentos de doutrinas e filosofias e coisas naturais, não encher o entendimento de teologias da Bíblia, não, eu digo nos enchermos do Espírito de Deus, porque é o único que pode realmente mudar. São João 16 diz que é ele quem convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz em João 16 que ele é o ensinador de justiça, é o bom consolador, é aquele que leva o homem a se santificar, leva o homem a ter a casa sempre com um morador ali do lado de dentro, e quando o inimigo bate a porta, há um valente ali do lado de dentro que não deixará aquela mente, aquele espírito, aquele coração ser invadido. Se não fizermos nada para nos enchermos do Espírito de Deus, se o nosso ouvinte não trabalhar isso, preciso de Deus, tenho que encher minha mente, meu coração, todo o meu ser, da presença do Espírito Santo, que é a natureza, a vida de Jesus vindo habitar dentro de minha alma. E se isso não for feito, tua vida será, meu amado ouvinte, um convite para o inimigo, para o diabo e mais alguns companheiros dele vir tentar invadir o teu ser, porque é o que Jesus disse. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 44, a Bíblia diz que o espírito imundo que sai de dentro daquele homem, quando ele ouve a palavra, quando ele vai à igreja, quando ele aceita Jesus Cristo como o Salvador da sua alma, a Bíblia diz que aquele espírito, ele volta com outros companheiros para ver se aquela casa está desocupada. Casa limpa, desocupada, é bem convidativo para o diabo. Pessoas apenas religiosas, mas sem o novo nascimento, sem o batismo do Espírito Santo, sem receber a natureza divina, é muito convidativo para seu segundo estado se tornar pior do que o primeiro. E sabe o que isso significa? Ser 2 vezes mais perdido, mais condenado, porque agora é alguém que tem consciência, mas que não vive, não respeita, não submete à palavra, mas que agora peca conscientemente, sabendo que está errado. Não é mais o ignorante, aquela vida vazia, é um convite para o inimigo e os seus parceiros. A Bíblia diz, ele volta com mais 7 outros espíritos. Quão perigoso é viver
é arriscar ser um homem, uma mulher, um cristão, sem se encher do Espírito Santo de Deus. Este é o principal motivo dessa programação: chamar pessoas não só a se arrepender dos seus pecados, não só a ser ouvintes da palavra, não só ser frequentadores de igreja, não só ter uma carteirinha de membro, filiar-se ao rol de membros de uma denominação, mas o nosso propósito é chamar pessoas ao arrependimento, à santificação, mas um preenchimento. Não queremos trazer uma mensagem só para te esvaziar do denominacionalismo e das práticas mundanas, mas queremos que você siga adiante e vai até o cálice transbordar, até o Espírito Santo preencher toda a tua vida. E este é o principal motivo que leva muitos homens fracassarem na vida cristã. Como diz, nadaram e morreram na praia. Isto é que leva muitos cristãos a não perseverarem, muitos homens a não concluírem sua jornada, sua caminhada de fé. É perigoso viver, arriscar ser um homem, um religioso, sem se encher do Espírito Santo. São Lucas 11:26, a Bíblia diz: então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Você que está ouvindo a palavra, encha-se dela. Você que está ouvindo a palavra, encha-se do Espírito Santo, para que uma hora tua casa não seja, teu coração não seja ocupado pelo indesejável, pelo malfeitor, por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Onde ele puder entrar, ele entrará e dá o que fazer para colocá-lo para fora. Ele entra com a discórdia, com a infidelidade, com o ódio, com a amargura, com a ingratidão. Ele entra com o pecado. Por isso, encha-se do Espírito de Deus. A única maneira do inimigo não invadir, sabe qual é? Se enchendo do Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus é que coloca aquela placa dizendo: propriedade particular, não entre. O Espírito de Deus é o sinal, é a garantia, é a marca de que o inimigo não poderá invadir o teu ser. E quantas mentes invadidas, corações invadidos, pensando em tirar a sua própria vida, mente invadida, coração invadido. O inimigo invadiu esse ser. Por que invadiu? Porque você não foi cuidadoso, não se encheu de Deus, não buscou o Espírito de Deus. Que oportunidade é esse programa no lar do nosso ouvinte? Oportunidade para se encher do Espírito Santo. Não seja um homem vazio, uma mulher vazia, porque senão o inimigo aprontará com você a qualquer hora, a hora que você menos estiver esperando, porque ele é assim. Ele vem como um salteador. Encha esta casa, enche essa vida com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo de Deus, ficaremos vulneráveis, expostos, presas fáceis. Sem Deus, só com religião, não podemos vencer o pecado. Olha quão vergonhosa tem estado as religiões. Olha quantos escândalos as religiões cometem. Olha o quanto a religião tem perdido a sua credibilidade. A religião não pode nada. Deus pode, o Espírito de Deus pode. Ore nesse programa, pedindo a Deus: Deus, encha a minha casa, encha a minha mente, encha a minha vida com teu Espírito Santo. Porque sem o Espírito de Deus em minha alma, eu estarei vulnerável, exposto. O Espírito de Deus, que pode vir através da pregação da palavra, através daquele encurvar, inclinar sincero perante a palavra, que o homem, que a mulher e que o jovem pode nesse momento se sujeitar. O Espírito de Deus é a maior necessidade da vida do ser humano. O homem se preocupa com casa, com carro, com dinheiro. O homem se preocupa com posição social. O homem se ocupa com tantas coisas, mas ele esquece que não pode ser uma vida vazia, uma casa vazia. Tem que se encher.
tem que ter algo por dentro. Árvores ocas, elas desabam nos vendavais, são as primeiras a cair. Árvore oca, homens, mulheres, religiosos, ocos por dentro, desabam perante as lutas, as intempéries dessa vida, desabam perante as tentações, as ofertas, perante o passado traumático que o inimigo vem e lança em teu rosto. Não seja oco, uma vida vazia. O Espírito de Deus é a tua maior necessidade. Eu não digo que tu não estejas precisando de dinheiro, há contas a pagar, há sonhos, desejos a serem realizados, mas a maior necessidade não é o dinheiro, é ter Deus, porque, como diz a própria palavra de Deus, que adiantaria o homem obter tudo aqui nessa vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Casa vazia é alma perdida. Casa vazia, coração vazio, vida vazia de Deus é separação eterna do Senhor. Vida vazia, coração vazio é a morada para todo espírito imundo. Coração, vida vazia é uma vida que convida todas as aves de rapinas para habitar aí dentro, como diz a Bíblia. Se torna morada de todo tipo de ave imunda, espírito imundo. É o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 18. O Espírito de Deus é a tua maior necessidade. Se você o tem, se tu já estás cheio de Deus, louvado seja Deus por isso. Os teus olhos não serão carnais. Se já estás com a casa cheia, o coração cheio, se já tem o Espírito de Deus habitando aí dentro da tua vida, teu coração não será malicioso, não serás guiado pelas obras da carne, as quais Paulo escreveu aos Gálatas 5,16. Andaremos em espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. Se há um morador aí dentro que se chama Espírito Santo, sabe o que Jesus quer de você? Muitos mercenários dizem: venda teu carro e dá para a igreja, dê o teu salário para a igreja, dê isso para a igreja, sacrifique-se. Jesus não quer o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro. Jesus quer a tua alma, a tua vida, Ele quer morar aí dentro. Você tem que ser templo dele. É isso que Deus quer. E quando Ele habita em nossos corações, a malícia está fora. Seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não pela carne. Andaremos em espírito, cumpriremos, não a concupiscência da carne, mas a vontade de Deus. Se a casa estiver cheia, o fruto do Espírito Santo fará parte do nosso viver. A paz, mesmo no meio da tribulação, da guerra. A bondade, mesmo vivendo em um mundo tão mau. A alegria, mesmo a vida trazendo a dura realidade de tantas decepções, mas haverá sim alegria. Conseguirá ser alegre com ou sem, bonança ou escassez, sendo entendido ou mal entendido, tendo amigos ou não. Serás alegre, terás a alegria do Senhor, como diz a própria Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força. Casa cheia do Espírito de Deus significa, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 12, significa ter fé no coração, ter virtude, poder do alto para vencer a si mesmo, ter conhecimento divino, sabedoria de Deus. Pode que não tenha das ciências deste mundo, mas terá a ciência divina. Terás a temperança, o domínio próprio, não agirás feito um animal com um instinto explosivo, um animal feroz. Terás a paciência para esperar, terás a piedade, a compaixão, a sensibilidade, terás o amor fraternal habitando em teu ser. Quando há um morador aí dentro, que se chama Espírito Santo, com certeza a casa estará cheia. Com certeza, nossa fé não será uma fé morta, sem frutos, sem obras que justifique. Quando Deus entra, Ele muda a casa, muda os desejos, muda a maneira de pensar, muda o exterior, muda a maneira de conversar, muda a maneira de se vestir.
Quando o Espírito Santo habita aí dentro, quando ele está na torre de controle, é impossível não passar por uma radical transformação, como aqueles da Bíblia que foram cheios do Espírito Santo. Mudaram radicalmente. Pedro, quem te viu, quem te vê, após ter recebido o Espírito de Deus. Madalena, quem te viu e quem te vê, após receber o Espírito de Deus. Zaqueu, Bartolomeu, Tomé e assim sucessivamente, todos quanto receberam o Espírito de Deus, esse ilustre morador nesta casa justificada, santificada que é o homem, foram transformados. O Evangelho traz marcas profundas de mudança, de transformação. Lembre-se disso, tu és uma casa que pode ser habitada por Deus ou pelo diabo. Tu és uma casa que deveria se abrir nesta programação e dizer para Deus: Deus, venha me encher com o teu Espírito Santo. Esta é a coisa mais importante na minha vida. Não me adianta ter tudo e na verdade não ter nada, porque ter tudo nesse mundo e não ter Deus resume-se em nada. E você pode até ter quase nada aqui nessa vida, mas tendo Deus aí dentro, você tem tudo. O dono da vida, do universo. Você tem o dono de tudo, o criador de tudo. Nós não podemos andar vazios. Não podemos ser uma casa vazia, porque casa vazia é lugar convidativo para o inimigo. É perigoso. Isso significa que a qualquer momento você pode ser invadido. E quão desagradável é quando uma propriedade é invadida, uma casa é invadida, traz tantos problemas judiciais, traz tantas dores, tantas tristezas, tantas preocupações, tantos incômodos. Quão triste, quão incômodo é um homem invadido pelo espírito mau, um jovem, uma casa, um casamento invadido por um espírito mau. Não te enganes, a vida humana, ela é guiada por espíritos, ou é de Deus ou é do maligno. Essas duas forças, uma positiva, outra negativa, rege a humanidade. E a Bíblia já nos diz, aos Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz isso, não deis lugar a ele. Damos lugar a Deus, não ao inimigo. Se dermos ao inimigo, se não nos enchermos do Espírito Santo, o inimigo adora ver um homem vazio, mente vazia. Já dizia os mais antigos, mente vazia, oficina para o diabo. É bem verdade isso. Jovem vazio vai pensar tanta bobagem. Mulher com a mente vazia, homem com mente vazia, te ocupe em fazer alguma coisa boa, que edifique, que melhore teu caráter, personalidade, que alinhe, endireite tuas maneiras de pensar, de viver. Aproxima-te mais desta Bíblia, deste programa, desta mensagem que está chegando ao teu lar. Ocupa-te nas coisas do Senhor, porque o inimigo adora ver uma mente vazia. Coração vazio, é ali que ele vai se aninhar, é ali que ele vai trabalhar, é ali que ele vai tentar fazer a sua lixeira. Corações vazios, vidas vazias, servirão, sabe para quê? Lixeira de Satanás, lixeira das redes sociais, lixeiras de contendas e cobiças e avarezas e amarguras e festas carnais e tantas outras coisas. Este é o futuro do homem vazio que rejeita a Deus. Rejeitar a Deus, o Espírito Santo, o amor de Deus, a pregação da palavra, rejeitar esse convite gracioso de Deus que hoje chega ao teu lar a ser um homem, uma mulher, uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Rejeitar isso resume-se em se tornar uma lixeirinha de Satanás. Que tal, meu amado ouvinte, se um lixeiro chegar com seu caminhão repleto na sua porta e então entrar pela garagem da tua casa e entornar todo o lixo aí no teu imóvel? Você ficaria revoltado com aquilo, mau cheiro, incômodo, chamaria a polícia. Você se revoltaria se alguém jogasse lixo dentro da tua propriedade. Mas todavia,
que você tem feito quando o diabo vem para jogar lixo em tua mente, querendo te fazer suicidar, querendo te fazer rejeitar a Cristo? Você ouve a palavra, pensa em entrar em contato, ir à igreja, pedir o teu batismo, e logo o inimigo põe em tua mente: é só mais uma igreja, é só mais um fanático, é só mais um impostor, é só mais um mercenário, mais uma toa explorando a fé do povo. Não deixe o diabo jogar lixo em tua mente. Ouça a mensagem da hora, ouça a pregação do Evangelho, entrega-te a Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Aceite o convite de Deus, de Cristo nesta programação, para entrar em tua casa, entrar em tua alma. Aceite o convite de Deus, porque se Ele entrar, Ele trará estímulo de vida, Ele trará uma vida santificada. Se Ele entrar, Ele te converterá em um outro homem. Se Ele entrar, não importa se você já esteja morto para a vida, para a felicidade, para a família, para a sociedade, para ti mesmo, para os teus projetos, para os sonhos. Não importa se tu estejas vivendo uma vida fracassada, derrotada. Se Cristo entrar, Ele pode mandar remover a pedra e pode chamar o Lázaro à vida. Este Lázaro é você. Sai para fora, venha para a vida. Aceite o convite de Deus te chamando para a vida, te chamando a encher-se do Espírito Santo. Deixa-o entrar aí na tua casa, deixa-o entrar aí na tua vida, porque se Ele entrar, tudo o que você precisa para essa jornada, para você se salvar, para você se restaurar, se renovar, para você entrar em processo de restauração, de restituição, será alcançado. Mas você tem que deixar a Cristo entrar, porque aonde Ele entra, tudo se transforma. Convide a Cristo nessa hora, porque nesse momento Ele já está às portas. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cristo está à porta da tua casa, batendo na porta. Cristo está à porta da tua casa, à porta da tua alma, à porta do teu coração, te pedindo para entrar. Pastor, o que tenho que fazer? Basta aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, entrar em contato, pedir o teu batismo em nome de Jesus Cristo. Iremos até você, te ajudaremos a se santificar, a se encher com o Espírito de Deus e se converter em um novo homem, um homem segundo o coração de Deus, que todas as velhas coisas deixou para trás. Abra a tua alma e Deus te abençoará, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.